Olá, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês mais uma vez. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E em especial, falar dessa mulher tão memorável, tão sensível, que é a nossa querida Dorcas. A palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso 36, diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas. Ela se dedicava a praticar boas obras. Ela costurava para viúvas e também dava esmolas. A Bíblia vai usar 7 versículos para trazer uma realidade tão profunda como a vida de Dorcas. A Bíblia vai descrever esta mulher memorável, essa mulher generosa, essa mulher que servia por amor. A Bíblia vai dizer que ela costurava para as viúvas. Nós sabemos que as viúvas eram mulheres desprezadas, que viviam à margem da sociedade, mas Dorcas era tão sensível a ponto de servir a Deus através da vida dessas mulheres. E a Bíblia vai dizer que ela era discípula de Pedro. Então assim, a gente entende que ela era cristã, que ela conhecia o Deus Todo-Poderoso. E por isso, a vida dela era uma vida diferenciada. Só que Dorcas, em certo momento, ela ficou enferma. E essa enfermidade levou ela até a morte. A Bíblia vai dizer que quando Dorcas morreu, aquelas mulheres viúvas e toda aquela cidade ficou totalmente apavorados, porque estava perdendo alguém que servia a Deus através da vida deles. E a Bíblia vai falar que aquelas mulheres choravam e ficaram desesperadas. Mas alguém lembrou-se que Pedro estava em uma cidade próxima a Jope. Pedro estava em Lídia. E alguém chamou Pedro, e Pedro chegou na casa de Dorcas e subiu ao quarto, orou ao Senhor e Dorcas ressuscitou. Amados, quero falar nessa hora sobre a generosidade daquela mulher. Aquela mulher era tão boa, era tão generosa, servia com tanto amor, com tanto carinho, que a sua morte não foi aceita nem pelas viúvas, nem por aqueles que estavam ao redor. Com a vida de Dorcas, eu posso aprender algumas coisas. A primeira grande lição que eu aprendo com a vida de Dorcas é que nós precisamos ser generosos. Ser generoso sem acepção de pessoas, servir com amor, como se fosse fazendo para Deus, servir com os nossos dons, com nossos talentos, com aquilo que tem em nossas mãos. O que nós temos de talentos? Eu sei cozinhar, eu sei arrumar, eu sei ornamentar. Então, como eu posso servir aquele que está ao meu redor? Com a vida de Dorcas, eu entendo que os meus dons e talentos são para a obra missionária, são para a obra do Senhor, são para servir a minha vizinha, o meu vizinho, a minha igreja, os meus amigos, aqueles que estão perto. Deus nos chama como servos, não servo inútil que só faz o que manda, mas o servo bom e fiel que usa dons e talentos, as ferramentas que nós temos para que o outro seja edificado. E a segunda coisa que eu entendo com a vida de Dorcas é que Dorcas, ela serviu de uma maneira tão excepcional que a sua morte trouxe para aquele povo uma comoção tremenda, ao ponto de eles não aceitarem que ela tivesse morrido. Hoje, de que tipo de pessoas nós somos? Hoje, se eu ou você viesse morrer, as pessoas iam pedir e orar ao Senhor que nos ressuscitasse? Será que as obras que eu faço causam no outro esse mover ao ponto de elas desejarem que eu viva? Será que eu estou servindo a Deus através da vida dessas pessoas? Que tipo de legado nós estamos deixando? Que tipo de semeadura estamos fazendo?
Será que Dorcas, ela semeava na vida das pessoas, ela transbordava na vida das pessoas? E Deus tem nos chamado para transbordar na vida do outro, para ser ponte, para ser luz e para ser sal. Que nós possamos aprender com esta mulher a viver uma vida de serviço e de bondade para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que as pessoas sintam o desejo de estar conosco, porque sabem que nós somos totalmente compromissados com Deus e com aqueles que estão ao redor. Que Deus em Cristo te abençoe e que a vida de Dorcas continue sendo um exemplo para todos nós em Cristo Jesus. Amém.